Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus visite a tua vida, a tua casa, tenha um bom sábado de livramento debaixo da potente mão de Deus, que o Senhor Deus venha realizar o desejo do teu coração. Peça só para Deus, porque Deus tem tudo para mim e para você. É no deserto que Deus abre caminho, é no deserto que Deus abre porta, é no deserto que Deus nos exalta. Amados, eu vou deixar aqui uma palavra para a glória de Deus, Gênesis 37, versículo 5, que diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Meus amados, quero dizer para você nesse dia de hoje, a inveja, ela é terrível. A inveja, quando não mata, aleja. Então nós sabemos que tem pessoas que matam até o outro por inveja. Ou seja, numa empresa, às vezes o gerente está dando mais, está vendo que aquela pessoa se desenvolve mais na empresa, e o seu colega de trabalho, muitas das vezes, tenta querer atrapalhar, puxar o tapete dela, puxar o tapete dele. Mas eu tenho certeza, em nome de Jesus Cristo, que o nosso Deus, ele não trabalha desta forma. Quando o nosso Deus, ele faz o sol brilhar, o sol brilha sobre toda a terra. Mas não quer dizer que todos, certo, vai receber a mesma bênção e a mesma vitória, jamais. E aqui fala de um jovem chamado José. José, ele é vendido por seus irmãos, já por ato de inveja. Porque José, ele fazia tudo para agradar ao seu pai Jacó. Então, da mesma forma que ele agradava ao pai dele Jacó, ele também agradava ao nosso Deus. Então, os sonhos que ele tinha, os sonhos que ele sonhava, era a revelação de Deus para a vida dele. Deus mostrando o futuro dele lá na frente. Às vezes, eu quero te dizer, se você for comprar uma casa, não fale para ninguém. Se você for comprar um carro, não fale para ninguém. Se você for fazer uma entrevista numa empresa, não fale. Quando tiver tudo certinho, aí você pega o microfone da igreja, quando tiver uma oportunidade, aí você vai contar a bênção que Deus te fez. Porque às vezes você vai antecipar aquilo que não aconteceu, dá tudo errado. Mas às vezes quando também você fala também, Deus também te honra, porque é promessa de Deus, assim como Deus fez na vida de José. Todos os sonhos de José foi uma revelação. E os irmãos de José vendeu o seu próprio irmão. José é vendido como escravo. Veja bem, os próprios irmãos dizem que não conhecia e vendeu ele como escravo. Aí diz também José é atirado na prisão. José não deixou de buscar a Deus, não deixou de exaltar a Deus, não deixou de glorificar a Deus. Aí fala, José é chamado para administrar. Por exemplo, tudo que José passou, todas as humilhações que ele passou, todas as invejas que ele passou, Deus ainda colocou ele ainda para ser governador do Egito. Ele foi o segundo governador para administrar e fazer uma obra maravilhosa, a qual Deus estava com ele. E José e seus irmãos se encontram, e toda a família de Jacó muda para o Egito. Então eu quero te dizer que se você tem algum projeto, não fale para ninguém não, guarde para você, porque às vezes, quando Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Zacarias a respeito de um filho, Deus deixou ele mudo. Falou, olha, você vai ficar mudo até a sua esposa Isabel ter um filho. Quando ela ter um filho, aí você voltará a falar normalmente. Então, meus irmãos, é isso. Tem coisas que a gente não pode falar, porque realmente a inveja mata. Tem pessoas que matam outro por inveja. Então aqui os irmãos de José atirou ele no poço, tinha serpente lá dentro, José foi humilhado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. A inveja, irmão, ela existe, caiu na tua mel e etc. Então não conte os seus projetos para certas pessoas, ou seja, tem pessoas que até merecem ouvir, porque quer o seu bem, mas tem pessoas que não. Não conte, só fale para Deus e continue com seus sonhos. Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Então, aqui fala, José foi vendido como escravo por seus irmãos e atirado injustamente na prisão por seus irmãos. Mas o Senhor Deus ensinou a José a não ser vingativo,
Com tudo isso, ele não se vingou dos seus irmãos. Então, quero te dizer uma coisa. Deus abençoou José, Deus tem bênção para você, tem bênção para mim. Olhe somente para Deus e aguarde de Deus, não fale os seus projetos. José, ele passou por tudo isso, mas ele foi exaltado para a glória de Deus. Fique na paz, tenha um bom dia e faça igual José. Mesmo na prisão, mesmo nas decepções, José não deixou Deus de lado. Aí que ele buscou mais a Deus. E aí significa, sabe o quê? Aprendendo na faculdade de Deus. Vamos aprender na faculdade do Mestre. Deus abençoe, em nome de Jesus.